nosso pensamento e agradecer. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos na manhã de hoje. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, por tudo que o Senhor nos concede todos os dias, pela oportunidade de mais uma existência. E na manhã de hoje, nós queremos te pedir que nos auxilie, que abra os teus mentes, que nós possamos, através dos ensinamentos, através dos aprendizados, nos tornarmos um pouquinho melhor, hoje melhor que ontem, e amanhã ainda melhor, e por assim adiante, porque nós precisamos do teu amor, da tua bondade, da tua infinita compreensão para conosco. E através da oração que o Senhor nos ensinou, nós todos os dias nos comprometemos em perdoar, para ser perdoado, amar e ser amado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia mais dando sempre, perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Nosso irmão Robério agora, que vai passar o tema da palestra de hoje. O tema da nossa do bate-papo de hoje é a igualdade dos homens diante de Deus. Bom dia a todos e a todas. Que Deus, na sua infinita bondade, nos conceda a lucidez para que possamos transmitir aquilo que nos foi ensinado, que foi amplamente divulgado por Cristo e que encontramos codificado no Livro dos Espíritos. Infelizmente, estamos passando por um momento muito grave e sério no mundo. A intolerância. A intolerância com os nossos irmãos que pensam diferente da gente. A intolerância com a pessoa porque tem uma cor diferente. A intolerância porque uma pessoa fez uma opção sexual, muitas vezes, que pessoas outras discordam. Infelizmente, estamos passando por isso. Mas a tendência é com o nosso melhoramento, com o nosso aprofundamento na doutrina, é expurgar esses sentimentos que nada acrescenta em nós, muito pelo contrário. Hoje vivemos um momento em que o ter, muitas vezes, é mais importante
que o ser. É ter propriedade, é ter bens econômicos, ter uma condição financeira confortável. Isso para a sociedade demonstra êxito na vida. Como se a vida fosse tão somente a aquisição de bens materiais. O ser que está sendo renegado pelo ter é o mais importante. Porque nós estamos aqui com um único objetivo: de crescermos, de evoluirmos, de chegarmos à purificação. E esse ter, muitas vezes, retarda esse nosso processo evolutivo. Porque no ter, a pessoa se apega às paixões, as pessoas se apegam à comodidade, acham que por ter uma certa condição financeira é superior ao outro. Nós vamos ver que muitas vezes essas condições financeiras foram adquiridas por motivos diversos, não de forma legal, sensata, trabalhada. Mas temos também, nessa situação, a desigualdade social. Nosso país é um dos países mais desiguais do mundo. Da mesma forma que o ter, o social, a pessoa que ocupa uma determinada casta social acha superior a uma outra. E isso nós vamos esmiuçar, vamos demonstrar que tudo é uma consequência. Mas, acima de tudo, depende de nós para o nosso melhoramento, para essa igualdade. Vivemos também no momento de intolerância religiosa. E nós podemos citar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, na Irlanda do Norte, onde outrora predominava o protestantismo, hoje lá a maioria hoje é católica, mas que várias guerras entre eles foram feitas por causa da religião. Como se o Deus do católico fosse diferente do Deus dos evangélicos, dos protestantes. O Deus é um só. Mas vamos para nós também. Mesmo com todo esse desenvolvimento, com toda essa cultura, esse conhecimento que nós temos, em algumas situações, nós espíritas, somos também rechaçados, somos contestados. Aqui no Brasil, nós temos várias religiões. Cito também o exemplo do candomblé, da Umbanda, que pessoas que seguem essa religião são perseguidas. E olha que somos um país laico. Mas tudo isso depende de quê? Do ser de cada um. Depende de nós. Temos também a questão, como eu falei, da homofobia, mas temos também a questão que hoje você ouve, você assiste na televisão, jogadores de futebol, principalmente temos um brasileiro que está sendo muito perseguido na Europa por ser negro.
Então temos que acabar com tudo isso. Ou não somos iguais? Nós vamos para a questão 803 do Livro dos Espíritos. Quando a Kardec perguntou: todos os homens são iguais diante da lei de Deus? Todos os homens são iguais diante da lei de Deus? E eis a resposta: sim. Todos tendem o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Todos tendem o mesmo fim. Que fim é esse? Nós nascemos, nós temos dois futuros certos ao nascermos. Nascemos e temos a morte. Só que nesse interstício entre o nascer e a morte, o que é que nós temos? Nós temos o viver, as nossas atitudes, o nosso livre arbítrio. O que faremos aqui será no futuro prestado contas. Porque na proporção em que nós evoluímos, nós subimos um degrau na escala. Então há necessidade de aproveitarmos essa encarnação. Porque se somos iguais e todos tendem o mesmo fim, qual é o mesmo fim? A perfeição. Nós não vamos conseguir essa perfeição, evidentemente, da noite para o dia. Nós dependemos de nós, do nosso processo evolutivo. Então vejam que, quando veio essa resposta do tende o mesmo fim, e veio a segunda, e Deus fez a lei para todos. Olha, Deus não criou uma lei para o pobre, para o rico, para o preto, para o branco, para o índio. A lei é uma só. Se usa muito uma expressão, e é verdade, o sol nasceu para todos. Deus não coloca, especifica, essa lei será para A, B ou C, não. Todos têm que seguir essa lei. E qual é a lei de Deus? A lei da natureza. As nossas leis, que disciplinamos o comportamento humano, elas são mutáveis. Porque o homem, ele é vulnerável. Ele muda de acordo com determinadas circunstâncias. E aí a necessidade de uma lei humana. Moisés, na sua época, ele dizia que toda lei provinha de quem? De Deus. Mas por que ele falava isso? Porque naquela época, as pessoas, aquela população ignorante, não tinha acesso à comunicação, aos livros, à leitura. Então, ele tinha essa forma de demonstrar que todos deveriam seguir aquela lei. Hoje nós temos uma lei subjetiva e adjetiva no nosso país, e sabemos da necessidade de segui-las. Quem são essas leis que Deus colocou para nós? A lei da natureza e o decálogo. Veio Cristo e especificou, ampliou, no sentido de esclarecer essas leis. E uma dessas leis mais profundas que eu vejo no Cristo, que ele esclareceu, foi quando foi perguntado por um fariseu qual a lei maior de Deus, e ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, igual à primeira, amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Será que a gente ama esse próximo como a nós mesmos? Ou será que ainda
somos orgulhosos e egoístas. Mas o livro dos Espíritos nos mostra exatamente essa lei da natureza. O pobre e o rico, o preto e o branco, o índio, um dia terá o seu destino comum, que é o túmulo. E haverá diferença quanto a isso? Quanto à questão racial? Quanto à questão do poder aquisitivo? Evidentemente que não. Mas as pessoas tendem a se desenvolver. Nós estamos aqui, somos todos iguais. Deus não deu a inteligência a um mais do que ao outro. Vejam que nós, os espíritos, foram criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer determinadas coisas. Mas aí vem as reencarnações. E por que alguém nasce, muitas vezes não nasce, mas durante a sua vivência, tem um destaque maior em relação aos outros? Basicamente por dois fatores. Experiência de vida passada e o livre-arbítrio. O que vem a ser o livre-arbítrio? É a vontade da pessoa. Experiências de vidas passadas, por quê? Todos nós sabemos de que o que adquirimos de uma reencarnação fica em nós. Nós não retroagimos nas reencarnações. Ou a gente mantém aquele conhecimento da reencarnação anterior, mas se não fizermos o nosso dever de casa, digamos assim, não cumprirmos com a nossa missão, porque todos nós, ao virmos aqui para a Terra, temos uma missão. Nós não vamos retroceder, não vamos retroagir. Mantemos a mesma reencarnação. Mas, como eu disse, esse fato de que determinadas pessoas se sobressaem em relação às outras é por uma questão de aptidão. As pessoas têm desigualdade de aptidões em decorrência de quê? Das reencarnações passadas. Porque eles já vêm com conhecimentos do passado. Mas, acima de tudo, da vontade. Porque muitas vezes a vontade supera as reencarnações passadas. Porque, olha bem, nós estamos aqui num processo evolutivo. Se nós crescemos, se temos essa encarnação agora, qual é o nosso objetivo? O nosso melhoramento. Nós temos conhecimentos pretéritos, mas poderemos ter conhecimento a partir de agora, talvez até mais do que o que tínhamos. Depende de quê? Da nossa vontade. Para depender da nossa vontade, nós temos que ser persistentes, mas temos que, acima de tudo, evoluir. Evoluir moralmente. Diante dessa situação da vida, que ela é complexa, porque nós a complicamos, nós temos uma coisa chamada desigualdade social. Essa desigualdade em que vivemos, e que eu falei logo no início, que nós somos um país de maior desigualdade social do mundo, um dos. Eu estive fazendo uma pesquisa e eu já fiz uma palestra sobre isso e constatei de forma assustadora o que passa no nosso país. Gente, nós somos um país riquíssimo. Nós somos um país onde poderíamos ser uma potência mundial e não somos.
Não somos porque o egoísmo e o orgulho das pessoas, principalmente dos governantes, não permite que esse país seja uma potência. Mas não vou culpar apenas os governantes. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis porque depende de nós. Até não escolher os nossos candidatos, nós somos responsáveis. E depende do fazer. Precisamos fazer, não depender apenas deles, mas de nós. Como eu estava dizendo, uma pesquisa que eu fiz, eu fiquei estarrecido. É preocupante o que se passa em nosso país. Feita me parece que foi do IBGE que eu consegui essa informação. Já tem uns dias, mas o que nós constatamos? 90% do povo brasileiro, 90%, ganha menos de R$ 3.500 por mês. 90%. 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. 70%. O estarrecedor. 1/4% da população vive em estado de pobreza ou de extrema pobreza. 1/4. Gente, isso quer dizer que há 4 brasileiros, 1 vive em estado de pobreza ou de extrema pobreza. E mais. 1% dos mais ricos brasileiros possui quase metade da fortuna do patrimônio brasileiro. 1% possui quase metade. Veja o nível de gravidade que vivemos nesse país. Onde somos um país rico. A nossa natureza é riquíssima. Mas como é que nós temos um país tão rico desse e vivemos nesse estado de miséria, de pobreza? Primeiro, culpa-se. E aí eu concordo. Os políticos, quem estão no poder. É inadmissível que se tenha um produto aqui, bruto, exporte para beneficiá-lo e depois importe esse produto beneficiado. Isso é inaceitável, inadmissível. Mas também a culpa não é só deles. A culpa é nossa. Por quê? Nós, que é natural do ser humano, e eu concordo plenamente com isso, procuramos as nossas melhoras. Nós procuramos crescer financeiramente. Nada mais justo do que você querer dar um certo conforto à sua família. Não em detrimento aos outros. Podemos muito bem ajudar. A riqueza não nos pertence. Nós somos mero fiéis depositários. Quando partimos, não levamos nada. Fica tudo aqui. Então, vamos prestar contas um dia do que fizemos aqui.
Mas, como eu estava dizendo, não depende, não podemos atribuir sua responsabilidade a eles, a quem administra. Nós somos responsáveis também. Porque dentro de nós existe algo chamado orgulho e egoísmo. Uma coisa é você querer dar uma condição melhor à sua família, nada mais justo. Outra coisa é você querer conseguir algo mais e mais porque o seu amigo, o seu vizinho conseguiu um carro, você tem que conseguir um carro melhor. Construir uma casa, você tem que construir uma casa melhor, uma reforma melhor. Isso é egoísmo. Então nós somos egoístas, porque nós poderíamos também ajudar mais aqueles necessitados. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Cabe a cada um descobrir o que precisamos fazer. E para descobrir isso, nós temos sempre que orar, que nos melhorar. Pedir ao Pai que nos auxilie. Mas esse egoísmo e esse orgulho só faz aumentar essa discrepância que existe, chamado desigualdade social. E aí se pergunta, algum dia essa desigualdade social irá acabar? Nós estamos vendo isso hoje. Antes como era? A gente lê, temos conhecimento de história. A gente lê e vê que melhorou. A tendência é essa desigualdade acabar. Mas essa desigualdade só vai acabar no momento em que o orgulho e o egoísmo de cada um de nós deixar de existir. Então, a desigualdade social ela é proporcional ao egoísmo e à vaidade que existe dentro de nós. Porque nós somos um conjunto, não somos individual. O que um faz aqui e o outro não faz, existe uma complementação. Veja que eu falei antes de aptidão. Todos nós temos uma aptidão, ou várias aptidões. O pedreiro tem a sua aptidão, que o carpinteiro não tem e vice-versa, mas um complementa o outro. O mesmo digo dos professores e de tantas outras profissões. O universo é um conjunto onde cada peça se encaixa. Um depende do outro, ninguém vive isoladamente. A desigualdade, ela irá um dia acabar. Mas nós temos a desigualdade social, existe, eu já falei rapidamente, a desigualdade das riquezas. E o que vem a ser essa desigualdade das riquezas? Vocês poderão questionar. Um dia, a humanidade deixará de ter uma pessoa em condições financeiras melhor do que outra? A humanidade em si, não. Está aqui no livro dos Espíritos. Não irá. Por quê? Pelos caracteres de cada um, pelo ser de cada um. Porque no momento em que nós crescemos, nós vamos galgando um degrau a mais no processo evolutivo. Então, se nós chegarmos num determinado momento, não iremos mais reencarnar aqui na Terra. Iremos para um outro mundo transitório. O que disse Jesus? Na casa do meu Pai há várias moradas. Então, a proporção que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo, nós vamos subindo os degraus. E não haverá mais necessidade de nos reencarnarmos aqui.
vamos para um outro plano espiritual, em um plano mais avançado, mais evoluído, mas que não quer dizer que não voltemos para aqui, para esse plano. Porque mesmo os espíritos superiores, eles reencarnam aqui. Com que objetivo? De nos melhorar. Com o objetivo de nos auxiliar, de nos mostrar qual é o caminho que temos que seguir. Essa é uma das missões dos espíritos superiores. Eles não ficam no mundo onde eles estão. Eles ficam a nos auxiliar. Nós é que muitas vezes não percebemos. Nós é que muitas vezes não percebemos. Mas a riqueza, existe uma outra situação que acredito seja mais importante do que a riqueza. E que todos nós temos que procurar. É o nosso bem-estar. A riqueza não virá de forma absoluta e igual para todos. Mas o bem-estar virá com certeza. E o bem-estar, podem ter certeza que é mais importante do que a riqueza. E o que venceu o bem-estar? O bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade. Então vamos lá. A pessoa é professora. Ela se sente bem em lecionar. A pessoa é um pedreiro. Ele se sente bem em construir. Aí sim você tem o bem-estar. O bem-estar, ele chega para todos, de forma indistinta. A riqueza não. A riqueza ela não é absoluta, mas o bem-estar sim. O bem-estar pode chegar para todos. Nós nos deparamos muitas vezes, e principalmente agora com essa pandemia, a gente já ouviu muito se falar, pessoas de que tinham uma certa condição financeira e acabou mudando para uma situação que ninguém desejava. E aí se questiona, e o que fazer? Por muitas vezes até, não apenas pela pandemia, mas por culpa da pessoa, né, ela perde o seu patrimônio, perde muitas vezes a sua dignidade, mas cabe a nós. Cabe a nós ajudar a todas as pessoas indistintamente. E quando questionado sobre isso, o Espírito foi incisivo. Nós temos culpa se não ajudar ao próximo. Foi o que Cristo disse, amar ao próximo como a si mesmo. Mas as pessoas que vivem na erraticidade, procura se encarnar aqui na Terra. Nós sabemos que quando se está na erraticidade, está esperando o momento da reencarnação. Sabemos também que nós, espíritos, quando na erraticidade, escolhemos as nossas provas. Então a riqueza, que muitas vezes adquirida de forma lícita, através do trabalho, através da aptidão da pessoa, né, que desenvolve e, por conseguinte, adquire mais rápido do que o outro. Mas tem também aquela riqueza proveniente da herança. Essa herança, muitas vezes lícita e muitas vezes ilícita,
questiona: os herdeiros são responsáveis também pela ilicitude desses bens que receberam? Os espíritos dizem: se eles tinham conhecimento, sim. São culpados tanto quanto quem adquiriu a sua origem. Se não tinham conhecimento, não. Então, dessa herança, dessa riqueza que se consegue, a pessoa, quando está na erraticidade, como eu disse, ele vem aqui com o objetivo de reparar o que fez no passado. E é por isso que muitas vezes você vê um filho encarnado em uma família porque fez o mal na vida passada. Matou, roubou. E vem com o objetivo da sua reparação. As provas que quando estamos aqui, nós assumimos um compromisso. Nós não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque ainda precisamos nos melhorar. E nós temos as provas, muitas vezes as pessoas escolhem a prova da miséria. Prefere viver agora nesse plano, passando as necessidades materiais. Outros, entretanto, preferem a prova da riqueza. Qual é o pior? As duas são difíceis. Porque veja que não consiste apenas em estarmos aqui. Nós temos um futuro certo, que é a morte. Mas a morte nos leva à vida eterna. Em consequência, temos que dar conta dos nossos atos aqui na terra. Ou seja, a riqueza não será apenas daqui. Você tem que dar conta do que você recebeu aqui. E o que você fez? Foi só para você? Foi para seu benefício? Geralmente a riqueza é em decorrência para reparar atos do passado. Quando questionado sobre isso, os espíritos, eles falaram o seguinte, que quem recebe, quem faz a opção pela prova da pobreza, normalmente quando chega aqui, murmuram, reclamam da providência divina, porque são pobres, que estão passando necessidades. E quando se vem aqui com a prova da riqueza, se deixa se entregar às paixões, os prazeres mundanos. Então vejam que as duas provas são difíceis se você interpretar, se você entender que um dia nós iremos prestar contas. Um dia nós partiremos. E sim, aí sim, lá em cima, nós vamos ter que dizer a Deus o que fizemos aqui. No mundo, falamos sobre a igualdade, sobre a desigualdade dos seres. E tem uma aí que, em alguns países, é severa. A desigualdade da mulher. Todos nós somos iguais. O homem é o gênero, envolve a mulher também. E nós sabemos que tem países onde a mulher é submissa de tal forma que é obrigada a aceitar o homem ter 4 ou 5 mulheres. Ela é moralmente, para eles, inferior aos homens.
Aqui no Brasil, graças a Deus, as coisas têm mudado, têm melhorado e muito. Mas esse mesmo homem não sabe que no passado, ou no futuro, no passado ele pode ter sido uma mulher, reencarnado no sexo feminino. Ou no futuro, ele irá se reencarnar no sexo feminino. O espírito, ele não tem sexo. O objetivo do espírito, como eu disse desde o início, é a purificação, é a evolução. Todos nós temos que nos focar nisso, a necessidade da nossa evolução. Porque o objetivo, o fim é um só, é o nosso melhoramento. Se não melhorarmos, voltaremos. Não tenham a menor dúvida. E para finalizar, temos agora a igualdade do túmulo. Vejam que tudo o que foi dito até agora, a igualdade entre o homem e a mulher e entre os homens. Nós observamos muitas vezes, falece uma pessoa conhecida e se presta as homenagens, nada mais justo, né? Se faça as homenagens. Mas quando se parte o túmulo, ele é igual para todo mundo. Não existe ninguém melhor. As pessoas que aqui estão, um dia partirão. E chegando nessa partida, o túmulo não irá diferenciar se foi rico, se foi pobre, se foi branco, se foi preto, se foi índio, não irá identificar. Irá identificar, sim, as nossas ações diante de Deus. E o túmulo serve exatamente para isso, para entrarmos para a vida eterna. E essa vida eterna que consiste no nosso melhoramento. Porque se não melhorarmos, iremos ficar na erraticidade. E um dia iremos retornar. Ou se melhorarmos, iremos para um outro plano. Vejam que o universo se encaixa. Tudo, nada é inútil. Deus criou o universo de forma uniforme, onde uma coisa complementa a outra. Até o dia em que nós chegarmos à nossa purificação. Porque lembrem bem, quando eu li a questão 803 do livro dos Espíritos, quando pergunta, todos os homens são iguais diante da lei de Deus? A resposta foi simples, sim. Todos tendem o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. O sol nasce para todos. A chuva, quando vem, cai para todos. A noite, quando cai, é para todos. Todos nós somos iguais. Nós é que criamos situações que não correspondem com a lei da natureza, que não correspondem com a lei de Deus. Vejam, nesse caso, a desigualdade social. Não era para existir essa desigualdade social se vivêssemos em harmonia, em comunhão com os ensinamentos do Cristo. Até porque nós também não estaríamos aqui nesse plano. Nós teríamos um outro plano. E é esse o nosso objetivo. Um dia chegar ao Pai. Nós não estamos aqui com outro objetivo.
não é de fazer fortuna, não é de comprar um carro novo não, nada disso. Esse fazer fortuna, esse carro novo, é uma consequência da vida. Só que a finalidade é outra. É o amor que Cristo disse, amar o próximo como a si mesmo. E eu tive fazendo uma reflexão. Um dos mandamentos de Deus, de Jesus, de Deus, do Decálogo, é não matarás. E eu tive pensando, essa nossa indiferença, essa nossa omissão para com os próximos, pessoas que estão passando necessidades. Eu vi uma matéria antes de ontem, no jornal, onde demonstrou que a pessoa só tinha uma refeição durante o dia. Às vezes, não tinha nem uma refeição, deixava para os filhos, para os netos, para comer do amanhã. Essa pessoa está morrendo. Aos poucos, essa pessoa está morrendo. Nós conhecemos em nossa região, aqui, pessoas carentes, que passam privações, muitas vezes passam fome. E essas pessoas estão morrendo, e eu me questionei, será que eu não estou contribuindo para a morte dessas pessoas? Será que nós não estamos contribuindo? Porque nós não tiramos nem o supérfluo para ajudar o próximo. E eu comecei a me questionar profundamente. Essa minha omissão, eu não estou contribuindo para que aquela pessoa morra. Ou matar só é você cometer um ato, uma ação. Uma inação ou omissão não quer dizer nada? Claro que sim. Então, eu vou deixar isso aqui para que vocês pensem. O fato de uma pessoa não ter o que comer e nós termos como auxiliar, como dar, nós não somos responsáveis por isso? Não estamos contribuindo pela morte daquela pessoa? Não somos corresponsáveis. Porque aquele que muitas vezes tira a morte, ceifa a vida daquela pessoa, melhor dizendo. Eu fiz uma reflexão profunda e cheguei à seguinte conclusão. Infelizmente, eu sou responsável também. Infelizmente. E um dos mandamentos de Deus, eu estou infringindo. Precisamos mudar. Precisamos refletir melhor. É muito bom estarmos em casa num período de chuva, de trovoada, e sermos amparados por nosso lar, não entrando água em nossas casas. Mas não pensamos no próximo, de que muitas vezes não está conseguindo dormir por causa do frio, por causa da chuva. Não pensamos muitas vezes que quantos milhões de brasileiros estão sem um prato de comida. 1/4 da população brasileira está em extrema pobreza. Cada 4 pessoas, um está passando fome. Será que nós não somos responsáveis por isso? Será que nós só vamos deixar atribuir culpa ao poder público? E nós? Nós viemos aqui, nós somos espíritas. E sabemos qual a nossa
missão aqui na terra. Nós temos uma missão. Pelo menos uma nós sabemos, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Mas se nós amarmos ao próximo, se nós amamos, não podemos permitir que ele passe fome. Por isso eu gostaria de deixar esse momento de reflexão para todos vocês. Nós temos aqui um trabalho bonito, né, de cestas básicas para dar às pessoas carentes. Eu gostaria que todos vocês que estão aqui, que estão nos assistindo, que entrem em contato com o centro. Vamos aumentar as doações, as cestas básicas. Vamos ajudar ao próximo. Nós não podemos nos eximir de responsabilidade. Dizer, não tenho tempo. Tá, se você trabalha muito, não tem tempo, colabore. Aqui tem trabalhadores que também não têm tempo, mas se dedica uma parte da sua vida ajudando. Colabore. Vamos aumentar as cestas básicas que nós fornecemos aqui, às famílias. Se hoje nós fornecemos 50 cestas básicas, nós aqui do centro poderemos dobrar para 100. São 100 famílias que vão receber a cesta básica. E aí nós vamos ter a consciência tranquila de que estamos fazendo parte de um dos mandamentos de Deus, que diz, não matarás. Que Deus abençoe a todos vocês e que todos pensem, reflitam em ajudar um aos outros e principalmente as pessoas que mais necessitam. Que Deus os proteja a todos. Essa reflexão de Robério hoje caiu perfeitamente para nós aqui no Centro Espírita. Hoje de manhã, quando eu abri aqui, uma pessoa chegou chorando, pedindo um café, um pacote de café. Eu disse, eu não tenho não, eu distribuí ontem. Aí ela insistiu. Tornou me pedir, olhos cheios de lágrimas. Eu disse, espera aí, eu vou abrir aqui a sala para ver se sobrou alguma coisa. Chegando lá, eu vi que não tinha distribuído nada ainda. Está tudo lá ainda para ser distribuído na próxima semana. Aí eu peguei um pacote de café e um flocão. Dei a ela, disse, depois eu coloco no lugar. Ela saiu na maior alegria, chorando ainda, da zona rural. E então, gente, é isso, né? Que a gente está precisando. Na nossa cesta básica, tem gente que precisa mais do que outros, tem outros que estão usando, a gente precisa até fazer, como o Roberto falou aí, uma reciclagem, não sei. Tem gente que está passando fome mesmo. Necessidade. Ela disse, olha, eu sempre vim aqui no Centro Espírita, nunca mais eu vim. Eu frequentava assim do tempo não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu disse, não conheço. Então, é isso que a gente está precisando, né? Unir mais, né? Está lá, colabora com o Farnel, doe alimentos, deposite contribuição. Aquele que esquece de trazer o alimento de casa, traga o dinheiro e coloque lá dentro. Então, que as pessoas vão comprar e para suprir necessidades das pessoas que estão precisando. Então, é isso, né? Muito bom, caiu na hora certa, tema na hora certa, né? Agora eu vou continuar com os avisos. Nosso Centro Espírita sempre funciona de segunda a sábado, a partir das 18 horas até 18h30, com a prece, né? Nós temos a prece para os encarnados, os desencarnados, as pessoas que estão precisando de ajuda espiritual. Todo dia, de segunda a sábado. Nós temos aqui também uma biblioteca,
as pessoas que querem comprar livros para doar, e então para ler, para conhecer melhor a doutrina espírita. Também aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 11 horas, todos os dias. De segunda a sexta. Lá no primeiro andar, nós estamos também funcionando o brechó. Artigos de, vamos dizer assim, de boa qualidade, pessoas que nos doam, e a gente está vendendo com preço também acessível para aquelas pessoas que não podem comprar nas lojas, né? Nós temos roupa muito boa aí, com etiquetas, sapatos, cintos, muita coisa boa, né? Bermuda, calças. E lá, junto com o brechó, nós temos também o nosso memorial do Centro Espírita, que nós estamos criando, juntamente com a livraria que era aqui, a gente passou lá para cima, para emprestar livros às pessoas que ainda não têm condições de comprar um livro. Nós temos lá catalogados 1.200 e tantos livros, se eu não me engano. Então está lá, as pessoas que às vezes não estão fazendo nada durante o dia, podem se dirigir aqui durante a manhã, sobe, fica lá lendo o seu livro, então leva para casa. Tem 30 dias para você devolver esse livro de graça. Não paga nada, certo? Então é isso aí que eu queria falar. Vamos agora encerrar com a prece final. Quem poderia fazer? Rafa, pode, Rafa? Fazer a prece final? E aí, depois da prece final, a gente vai partir para os passes lá, certo? Ah, sim, nós temos também aqui a Semana Espírita de Saída de Retiro, ele deixou um cartaz aqui, está até fixado ali no mural, não sei a data. De primeiro a? Isso, de primeiro. Então, vai ser uma parte online, me parece, e outra parte presencial. Né? Então, está aí, né? De 1º de fevereiro em diante, de quarta a domingo, certo? É isso aí. Vamos buscar uma posição mais confortável. Fechar os nossos olhos e entrar em contato com essa luz, com essa energia que os bons espíritos neste momento desprendem até nós. Buscar nesse momento se reconectar com o nosso eu. A partir de todas essas reflexões que foram feitas na manhã de hoje. Como estamos nos sentindo enquanto cristãos, reencarnados aqui nesse planeta? Que papéis estamos assumindo? Quais as responsabilidades que estamos assumindo diante dessa nossa história, dessa nossa passagem aqui? Estamos reencarnados mais uma vez, não a última. Temos ainda uma estrada grande para percorrer, mas cada passagem aqui ela precisa ser mais aproveitada. A gente precisa se dar conta de que o planeta precisa de nós. E que para a gente evoluir, para o planeta evoluir, todos nós precisamos estar juntos, uns pelos outros e por nós mesmos. Então, Senhor, Mestre amado Jesus, nesse momento gostaria de te agradecer pela oportunidade, pela chance que nos dá de estarmos aqui, podendo refletir sobre os teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de reencarnarmos mais uma vez nesse planeta, recebendo as bênçãos, as provas e as experiências necessárias para a nossa evolução. E te pedimos que não desista de nós, que os bons espíritos estejam sempre do nosso lado, mesmo nos momentos, e que não reconheçamos essa nossa grandiosidade, essa nossa potência de sermos melhores. Nos momentos de dor e de tristeza, nos encoraja, para que possamos seguir em frente. Nos dá a mão quando cairmos,
para que sejamos capazes de levantar-nos e que reconheçamos sempre que somos espíritos perfectíveis e nosso caminho é a perfeição. Que reconheçamos todos os dias que somos nós, os seres que vamos dar os passos em busca dessa perfeição e que só nós podemos fazer isso por nós mesmos. Jesus nos abençoe sempre nessa jornada. Que demos as mãos todos os dias para que possamos crescer juntos. Que assim seja.